Olá, seja bem-vindo ao Papo Jovem, seu resumo semanal da lição da Escola Sabatina Jovem. E o tema dessa semana, Herança do Senhor, baseado lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 4 a 20. Nessa semana nós vimos que a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Isto é, as crianças são não somente uma herança que Deus nos concede para cuidar e educar, mas também uma herança que nós devolvemos a Ele. É isso mesmo. Os filhos são um presente do próprio Deus e quando são criados no temor do Senhor, são um presente que devolvemos para Deus. Os pais têm o dever de educar os filhos para ser uma influência para o bem em um mundo que está cada vez voltado mais e mais para o mal. Cada filho que nasce é uma bênção do céu. Mas talvez você se pergunte, e se um filho vier em um momento inconveniente, quando os pais estão financeira e emocionalmente despreparados? Ou se um filho nasce com alguma deficiência? Acredite, mesmo esses filhos são um presente divino, é isso mesmo. Sabemos que nem todos os casais têm a opção de escolher ter ou não ter filhos. Alguns casais tentam durante anos e anos, mas em vão, não conseguem nada, enquanto outros são surpreendidos por uma gravidez inesperada. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 4 a 20, conta a história de Ana, seu esposo Elcana e o pequeno Samuel. Você lembra dessa história? Ana era uma mulher estéril, para ela a questão de ter filhos era a mais importante de todas. Naquele tempo, em Israel, uma mulher estéril era discriminada, desvalorizada. Não gerar filhos geralmente era entendido como uma maldição divina. Uau, que difícil, hein? Ana caiu em depressão, pois era ridicularizada dia a dia pela sua rival. Vendo a angústia de Ana, Elcana, seu esposo, tentou assegurar-lhe sobre o seu amor. Ele perguntou a ela, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Quando Elcana agiu dessa forma, ele desejava mostrar para sua esposa que as bênçãos que ela desejava obter por meio da concepção de filhos, estava fazendo com que ela deixasse de ver e valorizar as bênçãos que ela já possuía. É isso mesmo. Muitas vezes, na nossa caminhada com Cristo, não percebemos as bênçãos que recebemos. Quando Cristo entra na nossa vida, a sua presença traz bênçãos, muitas bênçãos, mas quase sempre continuamos desejando outras bênçãos e, ao mesmo tempo, negligenciamos aquelas que já recebemos. É preciso que examinemos os nossos motivos. Por que nós queremos ter filhos? Será que o motivo é egoísta? Se o motivo for egoísta, a ação e o resultado serão errados também. Acima de tudo, o casal cristão deve ter como objetivo educar os seus filhos para honrar e glorificar a Deus. Essa foi a intenção de Ana, a mãe de Samuel, e o motivo pelo qual ela fez um voto de devolver o seu filho ao Senhor. Bem, não podemos nos esquecer de que o planejamento familiar é um princípio bíblico básico. Lá em Lucas 14, Jesus exortou a respeito do bom senso. Antes de empreender alguma coisa, é preciso saber o quê? Planejar, é isso mesmo, planejamento. Seja para construir uma casa ou travar uma batalha, o princípio do bom senso requer planejamento. O sábio verifica os recursos que tem para determinar a grandeza do empreendimento. Planejar ter filhos, pode acreditar, se assemelha a uma construção de uma casa e também pode ser comparado a travar uma batalha. É isso mesmo. Mas não esqueça que o Senhor tem uma missão para cada lar nesse mundo. Os filhos podem ser parte dessa missão. Ao planejar, casar e ter filhos, primeiramente é preciso ter certeza de que Deus está direcionando a sua vida para cumprir essa missão. Depois é preciso considerar alguns fatores muito importantes, como idade, renda, compatibilidade e outros fatores mais. Ana orou por um milagre a Deus e Deus lhe concedeu Samuel e ela dedicou o seu pequeno filho ao Senhor. Uma perguntinha, você faria isso? Geralmente os pais ficam apreensivos quando deixam seus filhos no primeiro dia da escola. Imagine como Ana deve ter se sentido quando levou Samuel para morar no templo. Aliás, é bom lembrar que naquela época o ambiente do templo não era o dos melhores. Os filhos de Eli faziam coisas abomináveis.
Portanto, Ana não estava levando o seu precioso filho para o melhor ambiente possível. A diferença é que, tendo educado Samuel nos princípios e fundamentos da palavra de Deus, Ana confiou na proteção divina. Ela dedicou o seu filho para ser um missionário na obra do Senhor. E Deus honrou essa oferta, fazendo de Samuel um dos maiores profetas. A experiência de Ana, ao dar o seu primogênito para trabalhar em meio a um ambiente corrompido, lembra-nos também de Deus, que também enviou o seu filho para este mundo vil. Isso nos lembra que os filhos são herança e legado do Senhor. Ele espera ser retribuído para que eles, os filhos, ajudem a proclamar as boas novas da salvação aos perdidos. Os filhos não foram concebidos para ser somente orgulho dos pais, não vieram ao mundo somente para usar roupas e satisfazer o desejo egoísta dos seus pais. Não, na verdade, os filhos de lares cristãos são missionários em treinamento. É verdade. Não faria sentido trazer crianças inocentes a esse mundo mau e cruel se não fosse para o avanço da missão divina de salvar a humanidade. Deus, que uniu Adão e Eva como companheiros, Ele também mandou que os homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros coroados de honra fossem reconhecidos como membros da família celestial. Uau, que privilégio! Os pais devem trabalhar em favor da família com amor, fé e oração, até que um dia eles possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Não resta dúvida, nossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. E nós teremos que dar conta de cada filho que Deus nos confiou a esse dever sagrado. Então, antes de aumentar a família, os pais devem pensar se Deus será glorificado ou desonrado ao trazer filhos a esse mundo. Quando for para formar uma família, que seja para fortalecer e engrossar as fileiras do reino de Cristo. Não esqueça, a criança educada no temor do Senhor será uma bênção. Esse foi o Papo Jovem da semana. Até semana que vem. E não esquece, aproveita e se inscreve agora no canal, ativa as notificações e até o nosso próximo encontro.